Aí domingo é o dia de matar a saudade. Obrigado, meninos, do louvor. Já vocês voltem. Deus é bom, amém? Deus é bom. Amém, meu povo. Aleluia. Vocês estão bem, né? Nós já tivemos um culto de manhã que foi uma bênção. E agora teremos este outro que vai ser mais abençoado ainda, amém? Deixa eu dar aqui as boas-vindas aos visitantes. Nós temos aqui o seu Edmilson. Amém? Quem é o seu Edmilson? Levanta aí a mão. Seu Edmilson. Temos também a dona Laurenice, não é isso? E o seu Luiz. Cadê? Pronto. Como é que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem, sejam bem-vindos, viu? Estamos muito felizes pela visita de vocês. Esperamos que vocês sejam abençoados. Amém? Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Segundo aos Coríntios 8, 5. Diz assim, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Amém? Esse capítulo aqui, irmãos, fala de oferta. E no versículo 5 ele diz que os irmãos da Macedônia, eles não só deram dinheiro para a obra de Deus, como eles se davam a si mesmos. Eles se doavam para a obra de Deus. Amém? Isso também é uma oferta. Quando nós doamos um pouco do nosso tempo para a obra de Deus, quando nós doamos os nossos serviços para a obra de Deus, quando nós doamos a nossa habilidade para servir a Deus, para trabalhar para Deus, isso também é uma oferta. Amém? Então que a gente não só se conforme de dar dinheiro, mas que você faça como eles aqui, que você decida se dar para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, se envolver na obra de Deus de alguma maneira. Ninguém foi chamado para passar a vida todinha sentado esquentando o banco. Existe um tempo para fazer isso, mas todo mundo tem algum chamado, alguma coisa que Deus nos chamou para fazer no reino de Deus. Então, ore sobre isso, pense sobre isso e se doe para a obra de Deus como uma oferta, amém? Doe seu serviço, seu tempo como uma oferta para a obra de Deus, para servir na obra de Deus, amém? Nós temos hoje aqui 30 e poucas pessoas servindo aqui na igreja, mas nós precisamos de muito mais gente, a obra precisa de muito mais gente. Então, se você ainda não serve na igreja, se ainda não trabalha, não faz alguma coisa na igreja, me procure, que a gente vai conversar e eu vou lhe orientar e a gente vai encontrar alguma coisa que você possa fazer na igreja, porque Deus quer que você faça isso e Ele vai lhe abençoar. Amém? Isso vai trazer bênçãos sobre a sua vida que você nem imagina o quanto Deus vai lhe abençoar quando você começar a se doar para a obra de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pelo privilégio que nós temos de dizimar, de ofertar na tua casa. E não só isso, mas também nós queremos nos doar para a tua obra, queremos nos entregar para a tua obra, meu Pai, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos guie, nos oriente para fazermos a tua obra em nome de Jesus. Amém. Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, levanta a mão. Tem ali o irmão Valdeniz e a irmã Germanda, eles vão até você. Amém? Irmã Salene, você fez aquele negócio? Pois traga aí. Deus é bom, amém? Cadê o som, Alain? Deu, Alain? Eita! Não é melhor você contar, não? Né? Porque nós vamos falar, bora ver se ela
como é que chama? Controle não, se... Controle mesmo. A irmã Selene tem um testemunho muito poderoso, por isso que ela está emocionada, né? Que é do pai dela, né? A gente pediu oração lá pelo pai dela. Oramos e Deus fez um milagre tremendo na vida dele. E ela escreveu aqui um jornal. Aí vamos ver se ela consegue contar, porque eu acho que eu não vou conseguir ler aqui, não. Amém? Então ela vai contar aqui, ela vai conseguir. E se chorar não tem problema não, faz parte, tá bom? Boa noite. É assim, meu pai, ele é um idoso, ele tem 67 anos. E há alguns anos ele tem problema de coração crescido. Há 4 anos atrás, os médicos desenganaram ele. Eles disseram que ele estava no lucro de ainda estar vivo pelo tamanho do coração dele, né? Então ele faz tratamento, toma medicações, mas terça-feira ele infartou, né? E assim, eu não me deixei abalar, eu vim para a igreja, eu chorei na hora, né? Que é claro e evidente, né? Mas vim para a igreja, orei por ele. Ele, graças a Deus, tem uma família que quase todos são cristãos, então todos pegaram junto, né? Aí eu falei com o pastor, né, para botar o nome, para a gente orar por ele. E aí as notícias que vinham eram cada vez piores, né? No primeiro dia ele infartou, os sinais vitais foram a 0, a pressão zerou. Meu pai saiu para o hospital praticamente morto. Mas tinha um vizinho que chegou na hora, ainda fez umas massagens, e aí procurava batimento, procurava no pulso, procurava aqui, não tinha nada, era tudo zerado. E esse vizinho começou as massagens em casa, e aí a ambulância chegou e levou ele para um hospital pequeno, em Irauçuba, que ele mora lá no Missinho, interiorzinho de Irauçuba. E aí levaram para o hospital de Irauçuba, que é bem pequeno, é como se fosse o hospital ali de Calcaé, para primeiros socorros. Só que quando chegou lá, e foram fazer massagens, e então ligaram o aparelho, ele ficou internado, aguardando uma vaga para o hospital de Sobral. E essa vaga nada de sair. Botaram sonda, eles maltrataram bastante, né? Perfuraram o canal da uretra, meu pai estava urinando sangue puro. E assim, todo dia era uma notícia pior do que a outra, né? Mas a gente perseverou na oração, né? E aí a gente, não sabendo assim de notícias concretas mesmo, de falar com o médico, o enfermeiro, a gente foi para lá. Eu e as outras 2 irmãs, meu marido e o marido dela, né? E aí a gente, na sexta-feira, eu acho que o que estava precisando era uma oração lá dentro do leito onde ele estava. Porque a gente foi visitar de manhã, e aí os médicos foram falar as coisas que ele já tinham falado, que não sabia como era que ele estava vivo, porque ele deu 4 paradas cardíacas. Meu pai fraturou 8 ossos das costelas, devido às massagens, né? E aí a gente foi para a visita, ele se emocionou, ele também ficou constrangido, porque ele estava usando fralda descartável, todos aqueles aparelhos ligados nele, né? Mas, assim, no final da visita, a gente fez uma oração, né, por ele, e o Plínio até orou por outros doentes que estavam, assim, de lado. E aí a gente foi para casa. E aí todo mundo doido porque não conseguia essa vaga, e o pessoal já tinha botado o nome no sistema desde a terça-feira, e já era sexta e nada. E aí até que a minha irmã se lembrou de um primo que tem uma irmã que trabalha em hospital, mas é daqui. Só que aí Deus deu à luz que ele conhecia uma pessoa que trabalhava no hospital de Sobral, fazendo justamente a transferência. E aí pronto. Quando a gente deu o nome do meu pai, não deu 5 minutos, o meu primo, a assistente social, disse que meu pai tinha sido aceito no hospital de Sobral do Coração para fazer os exames. E o agir de Deus ainda foi tão grande que meu pai fez todos os exames do coração e não deu mais nada, sabe? Meu pai não tinha nenhuma artéria entupida. E ainda maior, a gente veio embora ontem, meio-dia. Nós chegamos em casa no meio-dia. E quando foi meio-dia, meu pai recebeu alta. E para a honra e glória de Deus, meu pai chegou em casa às 6 horas da noite, por causa devido os trâmites, as coisas, né, de ambulância. O meu pai está em casa. E a única coisa que ele está tomando assim é os remédios que ele já tomava, né, do tratamento, e os remédios para
emendar lá as costelinhas dele que foi quebrada, né? Mas foram 8 costelas quebradas. E é assim, eu quero agradecer a Deus, eu já agradeço desde a hora que ele chegou, que a gente soube que ele estava melhor, né? Porque depois da sexta-feira, assim, ontem foi notícia boa atrás de notícia boa, né? E os médicos e enfermeiros diziam, eu não sei como seu pai está vivo, eu não sei como seu pai ainda está aqui. Os médicos entravam lá e ele achando graça, e ele disse assim, eu não sei como é que o senhor está achando graça. Eu disse, é porque a família dele é cristã, a gente vive pela fé, né? Então é assim, eu quero agradecer a todo mundo daqui da igreja que pegou junto comigo para orar por ele, né? Porque, assim, às vezes para médico, enfermeira, é só mais uma vida, né? Mas para a gente é uma pessoa da família, é um pai, é um irmão, é um filho, né? Então eu quero agradecer a todo mundo aqui, viu? Aê! A mulher achou que não ia ter contar, conseguiu. Amém? Meu povo, por que eu pedi para ela testemunhar logo no início? Porque eu vou falar sobre oração, amém? Mas antes de eu falar sobre oração, deixa eu dizer uma coisa. Teve um período que eu ouvia pouca gente me procurava para pedir oração. Eu até achava assim, rapaz, Deus é muito bom, né? Não tem ninguém com problema, tanto de tempo que ninguém pede oração, que eu não faço uma visita para orar por alguém. Tanto de tempo que eu não oro por um doente, eu ficava pensando assim, que coisa boa. Só que aí eu comecei a observar que não era bem assim. Eu descobri que na igreja tinha várias pessoas tomando remédio, estavam com problema de saúde e tomando remédio. Eu descobri que tinha gente na igreja com cirurgia marcada. Eu descobri que tinha gente na igreja quase se divorciando. Eu descobri que tinha gente na igreja com problema de depressão. Eu descobri que tinha gente na igreja com vários problemas, várias coisas, vários problemas. E essas pessoas não estavam recorrendo à oração. Teve gente que saiu da igreja porque eu desafiei a pessoa a orar para resolver um problema da pessoa. Surgiu um problema e a pessoa aceitou, e eu cheguei para ela e disse, irmã, não vamos aceitar isso não, vamos orar, eu me comprometo a ir para a sua casa com a minha esposa toda semana até o seu problema ser resolvido. Ela saiu da igreja com raiva e ela disse que tinha saído da igreja e ficado com raiva porque eu tinha dito para ela que aquilo ali tinha que ser resolvido. E ela nunca tinha visto ninguém com aquele problema ali ter sido curado. É uma pena que ela não me perguntou, porque a minha sobrinha tinha o mesmo problema e a minha sobrinha foi curada. Tem outra pessoa da minha família também que foi curado da mesma coisa. É completamente curado. Aqui em Caucaia tem um filho de um irmão da igreja de Caucaia que tem o mesmo problema e ficou completamente curado. Era desenganado do mesmo jeito. Os médicos disseram, vai ser assim, nunca vai falar, nunca vai andar, nunca vai entender, nunca vai ser dessa maneira. E está curado. Mas a pessoa ficou com raiva porque eu desafiei ela a gente orar para resolver o problema. E ela achou que não entendi. Na verdade, não vou mentir, eu não consegui entender onde é que entra aí uma revolta de você, né? Ficar com raiva porque alguém lhe convidou para orar para resolver o seu problema, né? E eu me comprometi, eu disse, olha, eu vou na sua casa com a minha esposa toda semana até esse problema ser resolvido. Então, irmãos, eu não sei se você percebe, e eu de propósito não falo para você não perceber, mas tem 3 meses que eu ministro aqui na igreja sobre oração. 3 meses. Você não sabe, não percebeu, mas tem. 3 meses que eu ministro sobre oração aqui na igreja. Uma vez ou outra eu dou um pulinho para outro assunto, mas boto oração no meio. Porque eu entendi que nós estávamos com um problema que eu creio que já começou a se resolver, que é falta de fé na oração. Agora eu lhe digo, irmãos, um cristão que não crê em oração, um crente que não crê em oração, que não confia em oração, ele vai crer em quê? O que é que ele vai, em que ele vai crer para poder
conseguir superar seus problemas, porque a maneira do cristão resolver seus problemas é a oração. A maneira, a chave da solução de todo problema chama-se oração. E o som, Alan? Cadê? Não pagaram o Alan esse mês, não? Não dá não para ligar ali? Pô, bote. Eu estou acostumado a orar, ministrar com um barulho, desde o tempo do programa de rádio, que eu fico, alguma coisa assim, faltando, né? Um vazio. Pegue a sua Bíblia e abra ela lá em Mateus. Lá em Mateus, no capítulo 6. Fique aí, Mateus 6, mas eu vou ler Lucas 11:1, mas você fica aí em Mateus 6 mesmo. Lucas 11:1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoaremos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Amém? É a mesma passagem que nós vamos ler em Mateus, certo? Mesma passagem, só que lá em Mateus está mais detalhado, por isso que eu quero ler em Mateus. Então essa passagem começa, os discípulos viram Jesus orando, e eles viram alguma coisa poderosa na oração de Jesus, que eles se interessaram pela oração. Rapaz, nós queremos orar desse jeito. A gente precisa aprender a orar. E eles pediram Jesus para ensinar eles a orarem, né? E aí Jesus foi ensinar. Então aqui no versículo 5 em diante, tem o que nós conhecemos, tem vários livros escritos sobre essa oração aí, que é a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Tem um monte de livros sobre isso aí, cada um melhor que o outro. Tem um livro chamado Orando com Jesus, só sobre essa oração aqui, sobre esses 4 versículos. Tem um outro livro, que eu não me lembro o nome dele agora exatamente, Nenhuma Hora, é outro livro que fala sobre essa oração aqui também. Tem um livro também muito poderoso, que é um dos livros mais poderosos sobre oração que eu já li, que é um livro do Morris Cerullo, acho que é O Poder da Oração, o nome do livro. Alguém quiser me diga aí que eu tenho ele em arquivo, você pode ler no celular, que é um livro todinho também sobre essa oração aqui. Então todo mundo concorda, irmãos, que aqui tem a receita de Jesus para a oração. Aqui é a receita, amém? Não tem um bolo, você não vai fazer um bolo, não tem uma receita? Bota não sei o que, bota tal coisa, faz isso, não é assim? Pois aqui é como se fosse a oração, a receita de Jesus para a oração. Amém? Ele estava dando a receita. Ele disse: vocês querem orar como eu oro? Quer ter o resultado que eu tenho? Pois eu vou lhe dar a receita. E aí ele vai dar a receita aqui. No versículo 5 ele começa dizendo assim, quando orarem, mais baixo lá. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Aqui ele está falando dos fariseus. Ele vinha falando dos fariseus. E aí aqui ele trata eles pelo adjetivo deles, que era a hipocrisia. Que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Então, primeiro ele fala de duas maneiras erradas de orar, para depois ele falar da maneira certa. Primeira maneira errada de orar é como os fariseus. Essa é a maneira errada de orar. E como era a maneira deles orarem? Eu vou lhe mostrar eles orando aqui para você ter uma noção. Está em Lucas. Em Lucas aí. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Como era que os fariseus oravam? Lucas 18, 9. Tem aí um fariseu orando, para vocês verem como é que o fariseu orava. Jesus também contou certa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então esse era o fariseu. Olha como era o fariseu. Eles
confiavam em si mesmos, certo? A oração deles era confiando em si mesmo, por se considerarem justos, ou seja, eles se achavam. Eles tinham achavam que eram muito dignos, amém? Se achavam muito dignos, se achavam muito especiais, se achavam muita coisa. No versículo 2, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano, um ímpio, né? Um incrédulo. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Irmãos, a oração do fariseu, ele está falando com Deus, mas na verdade, ele está fazendo para agradar ele mesmo. Ele está querendo fazer uma oração que ele goste dela, que termine e ele diga: meu amigo, eu sei orar. Esse é o fariseu. Rapaz, minha oração é forte. Irmãos, será que tem isso hoje? Tem nada. Esse tipo de gente que ora para encher o ego, para poder se preencher, para quando terminar ele dizer: meu amigo, oração. Se eu fosse Deus, eu respondia essa oração, porque foi bem feita. Eu falei: meu Deus e meu Pai, Deus dos céus e da terra, oh Deus Todo-Poderoso. Meu amigo, não é todo mundo que ora assim não. Na cabeça dele, ele está pensando desse jeito. A dona Valquíria, ela ouvia um pregador, não sei se ela já se libertou dele. Irmãos, que ele orando, você tinha certeza que ele queria botar um ovo. Você dizia: ele quer botar um ovo, só pode ser isso. Porque era tanta marmota, tanto mungango, tanta macacada que o pregador fazia, que você dizia: meu Deus, ele bota um ovo já aí. Mas por quê, irmãos? Porque tem que aparecer. Porque tem que... As pessoas, infelizmente, aquelas que estavam ouvindo ele, queriam ver toda aquela performance ali, entendeu? Então tem a maneira dele falar, tem a maneira dele gesticular, tem a maneira dele pular, tem o pé, tudo tem que ter uma performance para as pessoas acreditarem que aquele pregador é poderoso, que a oração dele é forte. Jesus está dizendo, irmãos, que isso é uma coisa errada. A oração performática, a oração teatral, a oração enfeitada, não precisa de muita enfeitada, irmãos. A oração tem poder, não precisa inventar, entendeu? Porque ela é poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa, não diz que a oração do irmão que berra. A oração berrada é poderosa, a oração tremida é poderosa. A oração do justo, se ele gritar, ela é poderosa. Se ele falar baixo, ela é poderosa. Ele não precisa fazer muito teatro. Mas por que ele orava assim? Porque ele orava para ele mesmo. Ele fazia oração para agradar ele. Entendeu? Um dia lá em Areia Branca, eu conheci um irmão numa gráfica, fazendo umas coisas da igreja. Vou contar aqui porque eu acho que ele não está me assistindo. Era o Fábio. Ele era pastor de uma igreja. Aí... quando eu conheci ele estava desviado. Ele tinha sido pastor, mas estava desviado. Aí eu dizendo para ele, aí eu soube que ele estava desviado, eu comecei a incentivar ele a voltar e tal, e comecei, né, motivar ele, comecei a pregar para ele, comecei a compartilhar coisas de Deus, e ele começou a se animar novamente. Aí eu sei que um dia, aí ele disse assim: pastor... Aí eu tinha dito: irmão, pois volte a orar, que ele tinha contado para mim que ele era um homem de oração. Falei: pois volte a orar. Aí eu tinha um monte de DVD assim, que o meu cunhado copiava para mim, e era um bocado mesmo, bem uns 100, né? Era umas bichas assim, uns estojos, né? Desse tamanho assim, e eu tinha um monte, tinha mais de 200 DVD. Aí eu peguei e dei um desses, que tinha uns 100 e poucos DVD, eu dei para ele: pega aqui esse DVD aqui. Mais de 100 DVD de pregador e tal. Aí eu dei para ele. Aí eu sei que eu passei uns dias sem ir lá, com uns 10 dias ele me procurou e disse: pastor, eu voltei, tô no gás, no óleo de novo.
glória, falei amém. Aí eu disse, vem aqui na igreja para a gente orar e tal, vamos fazer uma vigília de oração aqui na igreja, vem para cá para nós orar na igreja. Aí ele foi. Aí chegamos lá, esse pobre passou a noite todinha cochilando lá, não conseguia orar de jeito nenhum. Quando foi no outro dia de manhã, aí ele, não, acho que uns 2 dias depois ele me chamou e disse, pastor, aquele dia eu não gostei muito daquela oração não, mas esses dias aqui eu estava orando aqui em casa, aí eu orei mais porque eu tenho o meu jeito de orar, e ele tinha gravado a oração dele no celular, ele me deu para me ver a oração. Aí eu vi o porquê ele não tinha gostado de orar comigo, porque eu oro de maneira normal, e ele precisava de todo um apetrecho para conseguir orar. Tinha que botar um som lá do congresso que tem em Santa Catarina. Ele achou essa trilha sonora. Aí ele teve que botar essa trilha sonora. Aí tinha um negócio de uma luz lá que tinha que apagar a luz. Aí tinha um monte de coisa que ele tinha que fazer para conseguir orar. Mas ainda bem que ele, mesmo com essa bobagem dele, ele voltou novamente para a igreja dele, voltou a ser pastor de novo na igreja dele, e uns anos depois eu estava aqui em Fortaleza, aí ele me ligou que ele estava aqui em Fortaleza numa conferência, e ele ia vir aqui em casa, mas não deu tempo, mas ficou firme e forte, é pastor novamente o Fábio. Mas o que me chamou a atenção, irmão, foi porque ele não gostou de orar comigo, porque ele tinha que ter todo um emaranhado de coisa para preparar o ambiente para ele orar. Amém? E como é que ele orava? O fariseu, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, esse filho da coisa aqui. O publicano estava lá perto dele, eu não sou como esse nojento aí não. Porque o publicano estava se arrependendo, dizendo, meu Deus, eu não presto, eu não valo nada, eu não sei o quê. E ele orando, dizendo, Senhor, eu não sou assim não, eu não tenho esse problema não. Amém. Aí ele começa a dizer o que ele fazia. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, o que ganho. E o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Então, irmãos, o fariseu, ele cometia um erro, que era, ele priorizava, ele valorizava a estética, a aparência da oração. Amém? E isso não é o principal, isso não é importante, a aparência da oração, as palavras, os gestos, a entonação da voz, a maneira que a pessoa ora, se é de joelho, se é em pé, isso aí é o mínimo, isso aí não é a prioridade da oração, é a primeira coisa que Jesus quis ensinar, amém? Então o problema do fariseu era o quê? A estética, a aparência da oração que ele valorizava demais. No versículo 7, Jesus diz o seguinte, lá de Mateus 6, orando não useis de vãs repetições como os gentios. O gentio, ele cometia outro erro. O que era? Como o gentio, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de pedirem. O segundo problema, que era o problema do gentio, era que ele achava que era o tamanho da oração que era poderosa. Meu amigo, minha oração funciona porque eu oro 1 hora, porque eu oro 2 horas, porque eu subo um monte. O irmão do Rez ali uma vez me disse assim, a igreja de vocês é a igreja de monte? Aí antes eu respondo, ele disse, se não for, não tem poder não. Se não for, mas ele é uma benção, é nosso amigo, é uma benção. E tem essa ideia mesmo. O problema do gentio era que ele achava que era o tamanho da oração. É a pessoa que acredita, irmãos, que oração poderosa é aquela oração que você passa a noite todinha numa vigília. É aquela oração que você passa 3 horas orando. É aquela oração que você fica ali um monte de tempo ali. Não é o tamanho da oração. Jesus disse, o Pai de vocês, ele já conhece o problema de vocês. Não precisa você ficar 1 hora toda repetindo, não.
Não precisa ficar repetindo, dizendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, várias horas e horas e horas, não. Porque Deus já conhece. Basta você apresentar a realidade diante de Deus e acabou. Se você apresentou, acabou. A sua oração já está feita. Amém? E a gente não pode orar muito tempo? Não pode. Mas não por achar que a oração grande tem poder. Não, a gente ora porque tem prazer. Você começa a orar e você gosta de orar e você fica ali porque você ama a presença de Deus. Mas não é porque você acha que a oração tem que ser grande para ter poder, não. Amém? Então o primeiro problema era a aparência da oração. O segundo era o tamanho. Jesus disse, ó, nem é o tamanho da oração que tem poder e nem é a aparência, a estética da oração. E o que é que tem poder? Aí ele vai explicar a partir do versículo 9. Versículo 9 ele vai dizer o que é que tem poder, o que é que faz a oração ser poderosa, amém? E ele dá a primeira coisa aqui, o primeiro ingrediente da oração. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, amém? Então nós vamos ver aqui que ele dá 5 ingredientes para oração. Primeira coisa, ele diz: Pai nosso que estás no céu. A gente lê isso aqui e a gente diz, sim, o que tem de mais? Para nós não tem. Mas você sabia o que foi vamos dizer assim, a gota d'água para matarem Jesus? Quando Jesus disse que era filho de Deus, os religiosos disseram, é o quê? Ele disse que é filho de Deus? Pode matar. Qualquer coisa a gente aceita, mas alguém se chamar filho de Deus, ninguém aceita, mata. E eles mataram Jesus porque ele disse que era filho de Deus. Então hoje, irmão, o cara bebo, mamado, ele diz lá no bairro, eu vou tomar mais um que eu também sou filho de Deus, eu mereço. Até o bebo hoje, ele quer ser filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus. Mas na época da Bíblia, irmãos, dizer que era filho de Deus era uma blasfêmia, porque ninguém era filho de Deus. O povo era servo, escravo. Eles se viam como escravo, como servo, escravo de Deus. Mas ninguém era ousado para dizer que era filho de Deus. Você entendeu? E Jesus começou a oração dizendo, ó, primeira coisa que vocês têm que entender, a oração, você vai falar com Deus como seu pai. Você vai ver Deus como seu pai na oração. Você vai fazer a oração como uma conversa entre um filho e o seu pai. Paulo dizia assim, ó, eu me ponho de joelho diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a igreja que está no céu e na terra. Então Paulo, ele também tratava Deus dessa maneira. Romanos 8, a Bíblia diz assim, ó. Não, aí mesmo, em Mateus, no 7, no capítulo 7. Próximo capítulo aí. Mateus 7. Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Então Jesus, ele estava inaugurando um novo tipo de relacionamento entre o povo de Deus e ele, que era um relacionamento de paternidade. Ele estava dizendo, acabou aquele tempo que vocês eram servos de Deus. Acabou aquele tempo que vocês eram escravos de Deus. Acabou aquele tempo que vocês serviam a Deus através de um intermediário, de um sacerdote. Não. Hoje vocês vão falar direto com o seu Deus e vocês vão tratá-lo como Pai. Ele estava dizendo, hoje vocês não precisam mais de intermediário, não precisam mais de alguém para levar a sua oração a Deus. Você mesmo pode orar ao Senhor. E você pode falar com Ele como um filho fala com seu pai. Amém? E lá em Romanos, vou ler aqui 8,15, diz assim, ó.
Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez. Ou seja, antes de se converter, a gente tinha um espírito de servo. Só que ele diz, vocês não receberam outro espírito de servo. Vocês receberam agora o espírito de adoção de filho, pelo qual vocês chamam Deus de papai. Abba Pai é isso, papai. Então Paulo estava dizendo, olha pessoal, antigamente vocês tinham aquele espírito de escravo, aquela postura de escravo, vocês tinham aquele jeito de escravo de Deus, mas hoje vocês receberam um espírito diferente. Não é mais aquele espírito de escravo, não é mais aquela postura de escravo. Agora vocês têm um espírito que lhe dá uma nova postura, que lhe dão uma nova condição, que lhe dão uma nova maneira de se relacionar com Deus. Vocês agora chamam ele de Abba Pai, que é papai. Irmãos, esse é o primeiro fator poderoso da oração. É você ter consciência de que você é filho de Deus e que ele é o seu pai, e você fazer uma oração como um filho que fala com seu pai. Aí eu lhe pergunto, você chega na casa do seu pai, quando você vai visitar ele, e você diz, ó meu Deus e meu pai, eis que eu entro na tua casa, e eu te peço que tu me deixes abrir a geladeira, e eis que abro a geladeira agora. É assim? Não é assim que você fala com seu pai. Você fala com seu pai normal, você não tem problema, você é uma pessoa normal e você entende que você pode falar, chegar lá na casa do seu pai, falar com ele, abraçar ele, falar de maneira íntima, porque ele é o seu pai e você é filho de Deus, amém? Então, irmãos, essa é a primeira coisa que é poderosa na oração, é a maneira de você orar, você não orar de maneira religiosa. Uma pessoa foi fazer o Rema, aí uma primeira aula que ela foi, por sinal está tendo uma matéria nova no Rema, começou sexta, com o pastor Alberto, que ministrou aqui domingo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Se você quiser ir lá visitar o Rema, será bem-vindo, amém? É toda segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite. Você pode ir uma vez a cada matéria, então, quiser ir lá, vá que você vai ser muito abençoado, amém? E uma pessoa, uma vez, falando no Rema, ela terminou na oração lá do Rema, e ela me procurou e disse assim, pastor, teve uma coisa aqui que eu não gostei não. Eu fiquei triste. Tudo aqui foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, uma aula poderosa, Deus me abençoou, eu fui impactado, mas teve uma coisa aqui que está errada. Falei, o que foi? O irmão ali orando com Deus, falando com Deus, e o irmão chamando Deus de você. Senhor, dizendo, meu pai, você, não pode chamar Deus de você, porque Deus é Deus, rapaz, Deus é um Senhor todo-poderoso, não sei mais o que. É lógico que eu não ia dizer nada para ele, né? Mas com o tempo, aí ele fazendo o Rema, ele foi entendendo, aí ele mesmo chegou e disse, pastor, sabe aquilo que eu falei naquele dia? Agora eu entendi. Falei, pois é, por isso que eu não fui lhe explicar, porque eu sabia que o senhor ia fazer o Rema, e com o tempo você ia entender que você não precisa ter medo de Deus, chamar ele de Senhor. Uma vez eu ganhei um velhinho que ele tinha, o nome dele era Eufrásio, ele tinha mais de 50 anos de desviado. Imagina o tanto de tempo, quanto tempo que ele foi crente, né? Aí eu mandei ele para a igreja que eu congregava na época lá na cidade dos funcionários. Era uma igreja bem de jovem e tal, e os jovens pulavam, cantavam, faziam festa, igual eles fizeram ontem lá no culto de jovem lá na Japoara. Aí quando foi no outro dia de manhã, porque ele trabalhava junto comigo, ele era vigilante da farmácia de uma clínica que eu trabalhava, aí eu disse, Eufrásio, amanhã o senhor vai para a igreja e tal. Só que aí o evento que ele foi, era um domingo, foi lá na praia de Iracema, num ginásio. E aí nesse ginásio eles faz até hoje, uma grande celebração, e como tinha muito jovem, tinha essas luzes, né? Tinha um palcozão grande, e essas luzes, aí a galera pulava, corria, gritava, fazia uma festa lá, que era uma igreja que tinha muito jovem e tudo, aí era bem diferente. Aí ele foi, irmãos, foi domingo, quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse, você me respeite, seu cabra, o que foi que você fez? Você me mandou ir para aquilo lá, rapaz,
Aquilo ali não é coisa de Deus. Não, Jesus é um homem sério. Aí eu disse, tá bom, senhor Frasco. Pois tem outra igreja aqui no bairro. Aí ele, é esse aí mesmo. Aí ele viu lá tinha como é que chama? O balé, né? A igreja tinha um balé. Eles têm um balé lá. E ele viu esses balé, né? As irmãs dançando na hora do louvor. Aí ele disse, aí com o tempo eu conversando com ele, aí ele disse, que diabo é aquilo daquelas mulheres levantando as pernas, rapaz, aquele negócio ali não tá certo. Aí eu falei, não, ali é a coreografia. É o quê, rapaz? No meu tempo era jogral, agora inventaram essa tal de coreografia. Isso aí não é de Deus, não. E as músicas que ele se irritou logo. Aí ele foi congregar numa igreja lá no bairro. Mas, irmãos, por que esse senhor tem essa ideia, né? Que tem medo de Deus, que aquilo ali seria uma coisa que desagrada a Deus. Porque ele não entende que Deus é Pai. Ele não entende que nós não temos medo de Deus, porque nós sabemos que Deus é nosso Pai. Amém? E a gente precisa e pode ser espontâneo, ficar à vontade na presença de Deus. E Hebreus diz isso, que nós podemos fazer isso. Amém? Depois ele diz assim, ó. Pai nosso que estás no céu. Aí depois ele diz, ó, santificado seja o teu nome. Eu não vou ler aqui, mas depois você lê lá em João 16, 23 e João 14, 12. Quando Jesus ia subir, e ele disse assim, ó, até agora, nenhum de vocês orou no meu nome. Até hoje, vocês estavam orando do jeito de vocês aí, mas não era no meu nome. Aí ele disse, a partir de agora, vocês vão entrar em um outro nível de oração. Porque agora vocês não vão mais orar de qualquer maneira, vocês vão orar no meu nome. Eu estou dando o meu nome para vocês usarem na oração. E se você for ver, no Rema nós temos uma matéria sobre isso, a autoridade do crente, que você vai estudar profundamente sobre o nome de Jesus. Mas resumindo aqui, por que faz a diferença o nome de Jesus? Vou lhe contar por que faz a diferença. Vamos dizer que eu sou filho do meu pai, né? Eu sou filho do meu pai e o meu pai adota. Não, vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que você vai numa mercearia, né? Que ninguém lhe conhece e você diz assim, eu queria comprar R$100 aqui, fiado. Queria comprar R$100 aqui na caderneta, no vale. A pessoa nunca lhe viu. Ela vende para você? Não. Agora, se o filho do dono do mercantil, ele lhe conheceu, e ele diz para o pai dele lá, ó, vai vir uma pessoa que eu conheci aqui, comprar R$100, e o senhor pode vender, que é o que estou mandando, viu? Pode vender aí, se ele não pagar é comigo. Aí você chega lá, no dono do mercantil e diz, olha, eu vim aqui comprar R$100 no vale, o senhor nunca me viu, mas eu conheci o seu filho. E ele pediu para me comprar R$100 aqui no nome dele. Foi ele que pediu para me comprar no nome dele. Você acha que o dono do mercantil vende? É lógico que vende. Porque ele não vai vender por sua causa. Ele vai vender por causa do filho dele. Não, meu filho mandou eu vender, então pronto, para o meu filho ele leva até o mercantil, que é dele. Não é assim? Irmãos, essa é a diferença da gente orar a moda antiga, como no Velho Testamento, e a oração da nova aliança, que é no nome de Jesus. Porque na velha aliança a pessoa orava, entre aspas, né, no nome dela mesma. Ela orava no nome dela mesma. Quando ela ia orar, ela levava o respaldo dela, a autoridade dela. Hoje, na nova aliança, Jesus disse, ó, quando você for orar, você vai orar no meu nome. Você vai como se fosse eu, no meu lugar, me representando. Por isso que ele disse, e a partir de agora, tudo que você pedir no meu nome, você vai conseguir. Porque como tudo é meu, então se você pediu no meu nome, é a mesma coisa de eu estar pedindo. Você entendeu? Então isso é importante na oração, irmão. Você entender o poder que há no nome de Jesus. Quando você está orando, você não está orando no seu nome, na sua autoridade, mas você está orando na autoridade do Senhor Jesus, no nome dele. Amém? Outra coisa que ele fala aqui, outro ingrediente da oração.
ele diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Diga, seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É consagração. Uma das coisas muito importantes na oração é a consagração. O que é consagração? É a gente se entregar a Deus. A gente se render a Deus. Você entendeu? A gente se entregar a Ele, entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa casa, o que nós somos e temos, a gente consagrar a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, me recebe nas Tuas mãos, faz a Tua vontade na minha vida, cumpre o Teu propósito na minha vida, o Teu projeto, eu quero Te agradar, eu quero fazer o que o Senhor deseja para a minha vida, eu quero obedecer a Tua vontade para mim, ou seja, você se consagrar a Deus, isso é muito importante, e a sua oração não pode deixar de ter consagração, amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, oração precisa ter petição. Mas Jesus não disse lá no versículo 6, né? Ele não disse que o Pai já sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos? Para que eu preciso pedir? Porque Ele disse que eu preciso pedir. Então, se eu não pedir, eu não recebo. Porque Ele diz no capítulo 7 que eu li com você, agora, capítulo 7, versículo 7, Ele diz, o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, a porta se abre. Então, se eu quero receber, eu tenho que pedir. Tiago diz, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E ele diz assim, ó, peçam que Deus dá liberalmente. Deus dá de toda boa vontade. Então a oração tem que ter petição. Mas Deus já sabe o que eu preciso, mas você tem que pedir. Você tem que ser específico. Você tem que ser específico, você tem que pedir. Quando você vai fazer um contrato pelo telefone, a pessoa diz assim, olha, pois é, Senhor, o Senhor concorda que eu vou botar 250% de juro nesse boleto que você vai pagar no próximo mês? Aí você, não, mas não sei o quê. Não, é porque o Senhor precisa dizer se o Senhor concorda que eu vou cobrar 10 vezes mais aqui no seu boleto. O Senhor confirma isso, Senhor? Aí você diz, confirma, e a faca entra no seu pescoço. Por que que o atendente ele tem que fazer você diz, eu confirmo? Porque aquela declaração que você diz, eu confirmo, ela é registrada num arquivo lá como uma assinatura sua. Se você reclamar do boleto, eles vão, e você for na justiça, eles vão pegar o áudio e vão dizer, está aqui a voz dele, dizendo que ele aceitou. Pronto. Você entendeu? Então, irmão, por isso que Deus diz assim, olha, eu tenho cura, você tem direito à cura, mas você confirma que você é curado no meu nome? Se você não disser, amém, eu sou curado no teu nome, você não é curado. Porque você tem que confirmar, que assinar com a sua palavra, com a sua oração. A sua oração é uma assinatura para Deus fazer a obra, para você autorizar Ele a agir. Se eu não orar, Deus não tem autorização para agir, porque a vida é minha, eu tenho que autorizar. Então a minha oração, irmãos, é uma autorização. Quando eu peço para Deus, eu não estou pedindo, eu estou só autorizando Ele fazer o que Ele já disse que Ele vai fazer. Amém? A oração tem que ter petição. No versículo 12 ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Irmão, oração tem que ter perdão. Tem que ter liberação de perdão e tem que ter pedido de perdão. Se você for ver, no versículo 14 ele diz, porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, a oração tem que ter perdão. Eu tenho que liberar perdão para quem precisa do meu perdão, e eu tenho que perdoar essas pessoas, e eu tenho que pedir perdão, porque a gente sempre erra em alguma coisa e precisa se arrepender e pedir perdão. Amém? Então eu não posso, irmãos, ser inclemente. Eu não posso deixar de perdoar, endurecer o coração para perdoar ninguém. E deixa eu dizer uma coisa, preste atenção que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia diz para nós perdoarmos
os nossos inimigos. A Bíblia não diz para eu esperar ele me pedir perdão. Ela diz para eu perdoar. Ah, mas ele não me pediu perdão. A Bíblia não manda eu esperar ele pedir perdão. Ela manda eu perdoar. Aqueles caras que estavam matando Jesus, não pediram perdão a ele. Mas o que ele fez? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aqueles caras que estavam matando Estevão, não pediram perdão a ele, mas ele liberou perdão. Então eu não preciso esperar a pessoa me pedir perdão. Se ela está precisando do meu perdão, eu tenho que liberar esse perdão, mesmo sem ela pedir. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu tenho que aprender a perdoar as pessoas não é reconhecer não, é a compreender o erro das pessoas. Tem um livro maravilhoso chamado O Ministério Carismático, que ele tem um capítulo chamado A Arte de Compreender as Pessoas. Todo mundo, todo crente precisa aprender essa arte. A arte de compreender as pessoas. A arte de eu compreender as falhas das... Irmãos, eu não posso ser muito duro com ninguém, porque eu não sou essas coisas todas para estar cobrando dos outros. Eu não posso querer cobrar da Núbia demais, porque se eu cobrar dela, eu vou ter que cobrar de mim no mesmo nível. E às vezes eu não tenho esse moral todo para querer cobrar dela naquele nível. Então sempre que eu for cobrar da Núbia, eu tenho que olhar para mim e dizer, eu aguento esse fardo aí que eu estou querendo botar nas costas dela? Se eu aguento, então pronto, eu cobro dela. Eu vou querer que a Núbia não erre, que ela seja pronto. Tem problema não, desde que eu pegue o mesmo fardo que eu botei na cabeça dela, eu boto na minha também, pronto. Eu não aceito mais a Núbia errar, pois eu também não aceito eu errar. Agora, se eu errar, eu também vou fazer a mesma coisa que a Núbia fez. Por isso que a gente não pode ser muito exigente, irmãos. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Nós temos que ter misericórdia, como Deus, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Pastor, mas é porque o irmão ali já errou uma vez comigo, errou duas, já dá 70 vezes 7 no dia, dá não, então ainda está na cota ainda. Mas ele fica errando direto e eu fico perdoando direto. Mas ele não cria vergonha, o problema é dele, agora eu vou perdoar até dizer chega. Quanto mais ele errar, mais eu vou perdoar. Ah, mas ele não se conserta nunca, aí não é problema meu. Pastor, mas não tem que cobrar ele não? Irmãos, entenda uma coisa, existe várias, vamos dizer assim, existe momento para tudo, amém? Existe momento para cobrar e existe momento para perdoar. Você entendeu? Se a Núbia errou comigo, eu até posso corrigir a Núbia. Chego para ela, Núbia, olha, Núbia, isso aqui está errado, e você tem que reconhecer que está errado, e papai, tal, posso até cobrar dela. Mas depois que eu cobrei, eu tenho que chegar para ele e dizer, Núbia, olha, mas deixa eu dizer, eu queria dizer para você que eu compreendo você. É normal você cometer esse tipo de erro, é normal, a gente erra mesmo, e apesar de eu ter lhe corrigido, de eu ter lhe exortado, mas eu quero dizer para você que nós estamos juntos, pode contar comigo. E não se preocupe não, que se você errar de novo, eu até posso lhe corrigir, mas estamos comigo de novo. Nós não vamos ficar com problema não, não vai ficar nenhum problema entre nós não, nós temos que resolver a nossa situação, nós não podemos deixar um demônio segurando na minha mão e outro na sua não, está ouvindo, dona Núbia? Porque se nós não souber resolver, fica um demônio segurando na sua mão e outro na minha. Aí ele diz assim, ela falou isso, e ela falou aquilo, aí fica aquela desgraça entre os dois, e isso aí, irmão, não é saudável para ninguém, nem é saudável para Deus, nem é saudável, o diabo fica rindo da cara de todo mundo. Então, irmãos, cuidado, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, liberar perdão. Mas ela errou muitas vezes, deixa ela errar, a gente vai perdoar toda vez que ela errar. Mas não vai deixar de corrigir não, irmãos, a gente corrige. Você entendeu? A gente corrige, mas a gente, por outro lado, vai lá e diz, mas nós estamos juntos. Eu não posso aceitar o que você errou, mas eu
eu vou ficar com você. Nós não vamos ter problema com isso. É normal você errar, como eu também. E vamos continuar. Você entendeu? O errado é agora a pessoa errar comigo e aí eu deixar aquele negócio ali sem resolver. Você entendeu? Por isso que a gente tem que ter cuidado para não deixar a inclemência, né? A falta de perdão entrar no coração. Amém? Aí ele diz assim no versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a penúltima coisa, que é pedido, é livramento. Amém, irmãos? Proteção. Diga proteção. Irmãos, uma das coisas mais poderosas que tem na oração é a proteção. Tem um ministro que ele diz uma coisa, ele diz assim, ó, se a gente orasse com fidelidade, a gente não seria atingido pelos ataques do diabo. Todas as vezes que o diabo nos atinge, irmãos, a gente vacilou em algum momento na nossa oração. Porque se você tiver uma vida de oração, você está blindado. Porque a oração blinda você. Mesmo que você nem saiba, mas no momento que você está orando, o Espírito Santo vai usar você para orar por livramento, por proteção. E quando o diabo for lhe atacar, você já está blindado. Deus já estendeu a mão e já protegeu você e aquela seta de Satanás vai cair por terra. Então essa é uma coisa muito importante na oração. Orar declarando livramento na sua vida, declarando proteção na sua vida. Declarando, irmãos, cuidado com a maneira. Nós fomos um dia para Campina Grande, aí nós fomos uma caravana no ônibus, aí um irmão que estava começando a fazer o remo, ainda não tinha entendido muito a palavra. Aí esse irmão foi orar. Meu Deus, irmãos, aí ele começou a orar mais ou menos assim, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te peço que esse ônibus não caia no morro de Campina Grande, aquele morro bem alto, que tem mais de 200 metros de fundura, que ele não caia rolando e a gente morra todo mundo esmagado e queimado debaixo das ferragens. Meu Deus, que nenhum caminhão passe por cima de nós, que nenhum tiro perdido alcance a cabeça da gente, entre no ouvido e sai do outro lado, que nenhum buraco no meio do caminho faça o carro capotar e girar 5 vezes, a gente morrer tudo. Irmãos, ele imaginou as coisas mais loucas que podia acontecer na viagem. Na cabeça dele, ele estava pedindo proteção, mas ele estava morrendo de medo de morrer de acidente, alguma coisa. Estou exagerando, mas a oração dele era assim, era tipo falando das coisas loucas que ia acontecer. Não, irmãos. Como é que é a oração de proteção? É você declarar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na sua vida. Então você vai declarar isso. Pai, obrigado porque nenhum mal vai acontecer na minha vida no dia de hoje, nenhuma praga vai me atingir, nenhuma doença vai me alcançar, nenhum carro vai bater em mim, nenhum acidente vai acontecer, nenhum buraco vai me derrubar. Se você anda de moto, tem que orar todo dia, porque só o que aparece é buraco no meio dos pneus da moto. Um assaltante vai conseguir me assaltar, nenhum mal vai acontecer com a minha vida. Você vai declarar o que você sabe que a Bíblia diz que é seu direito, amém? Declara isso e fica firme na palavra e pronto, você está protegido. Para terminar, ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração de Jesus, irmão, ela termina com louvor, amém? Termina com louvor. Então, se a gente for resumir essa oração de Jesus, tem 5 coisas. Tem. Ó, peraí. O que ela tem, ó? Cadê meu pai? Quando eu tenho aqui. Pronto, ele começa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa falando do nome de Jesus, amém? Então tem que ter o nome de Jesus. Segundo, tem consagração. Terceiro, tem perdão. Quarto, tem petição. Quinto, tem proteção. E sexto, tem adoração. Amém? Então são 6 coisas que tem nessa receita de oração que Jesus deu. Deixa eu dizer uma coisa para a gente orar agora. Nós estamos fazendo aqui na igreja um relógio de oração. Tem ainda alguns horários que não tem gente orando. Mas na maioria dos horários, em cada hora do dia, tem alguém aqui da igreja orando. Amém? Se você ainda não está no relógio de oração, me procure para a gente botar o seu nome lá. Eu quero preencher todas as horas do dia. Quando você for orar,
Você pode até fazer, irmãos, um roteirozinho da sua oração. Amém? Pode botar lá, ó. Não precisa ser na mesma sequência que está aqui, não. O importante é você ter noção do que você está fazendo. Amém? Consagração, petição, proteção, perdão. O que mais? Consagração, petição, proteção, perdão e adoração. Amém? Pega essas 4 coisas, anota no papel. E aí você começa orando. Qual é a primeira parte que está aqui no roteiro, né? Consagração. Você tira uns minutos para se consagrar a Deus, para se entregar a Deus. Você, sua família, seu casamento e tal, amém? Vai consagrando a sua vida e as suas coisas a Deus. Depois você tira um tempinho para pedir. Pede por você, pede pela sua família, pede pelo seu bairro, pede pela sua cidade, pelo seu estado, pede pelas autoridades, pede pela igreja, pede por algum irmão que você conhece que está precisando de oração, amém? Depois você vai para o perdão. Se você acha que tem alguém que fez o mal contra você e está precisando de perdão, libera perdão. Se você acha que alguma coisa que você fez, você errou, peça perdão. Depois você vai para a proteção, começa a declarar proteção na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, nos seus parentes, nos seus vizinhos, no seu bairro. Começa a declarar isso no seu trabalho, onde você anda, o que você faz. Depois você vai para louvor, para adoração. Tira um tempo ali, coloca uma música no celular, ou você mesmo canta, né? Se você sabe cantar, ou então mesmo que não sabe, você canta, se você gosta de você mesmo cantar. Tira um tempo para você louvar e adorar a Deus. Irmão, se você fizer isso aí, são 5 coisas. Se cada uma passar 5 minutos, deu 25 minutos. 5 minutos de consagração, 5 de petição, 5 de perdão, 5 de proteção, 5 de adoração. Se você fizer cada coisa dessas 5 minutos, deu 25 minutos. Mas você, com o tempo, não vai precisar ficar botando assim essas coisas assim, escrevendo, né? Mas você vai aprender. Toda vez que você for orar, você lembrar, rapaz, oração é bom ter perdão. Liberação de perdão, pedido de perdão. Rapaz, oração, eu aprendi lá na receita de Jesus que oração tem que ter proteção. Vou pedir proteção aqui. Oração tem que ter petição. Vou pedir. Oração tem que ter consagração, vou me consagrar a Deus. Oração tem que ter adoração, vou louvar, vou cantar, vou adorar a Deus. Aí você vai, isso vai ficando dinâmico para você. E a sua oração, irmãos, fica uma oração bem aproveitada. Você entendeu? Porque o que acontece muitas vezes? Tem gente que vai orar para terminar? Vem aqui, louvor, por favor. Vou dar um exemplo aqui de oração que muita gente faz. A pessoa vai orar... Eu vou orar agora, glória a Deus, aleluia, vou orar. Aí ela vai lá orar, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Vixe, meu Deus, eu me lembrei agora que eu tenho que ligar para fulano aí.